Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos hoje no 4º episódio da série Viver Bem e hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido por todos nós: preguiça, prejuízo para a vida. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, verso de número 6 até o verso de número 11. Provérbios capítulo 6, do 6 até o 11. Você que tem acompanhado essa série pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida, te fortaleça. Eu quero louvar a Deus por você, porque eu tenho visto pessoas testemunharem a maneira que tem sido abençoado. Então, que você possa também ser abençoado através dessa palavra e que você não perca nenhum episódio dessa série, né, tão importante aí para as nossas vidas. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã em que a Tua palavra, Senhor, é a direção para a nossa vida. Esteja conosco, nos abençoa, nos capacita e nos leve, Senhor, a viver uma vida maravilhosa, Senhor, na terra, cheia da Tua presença, cheia de vitórias, porque é isso que a Tua palavra garante para nós. Assim oramos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Quem de nós aqui que nunca sentiu uma frustração por ter deixado escapar uma oportunidade, ou sentiu essa mesma frustração por ter deixado de ter feito algo que era para se fazer? Eu tenho prazer de cuidar pessoas como nós já há muito tempo, e existe algo que é comum. A gente deixou escapar pelas nossas mãos grandes oportunidades e também a gente deixou de fazer coisas muito importantes para a nossa vida. Diante de tantas percas, oportunidades perdidas, situações adversas, só restou uma coisa para nós, que era lamentar. Tem um ditado popular que diz: não adianta chorar pelo leite derramado. E a gente poderia parar aí, né? O leite derramou, a gente se frustrou, não vamos fazer mais nada, a vida acaba dessa maneira, e isso traz lições para a gente. Uma das que a gente aprende é que nada na nossa vida acontece por si só. O processo que você enfrenta nesse momento mostra o quanto é importante a sua dedicação, a sua participação, o seu esforço, o seu empenho, né? Se você não se esforçar muito, certamente você não será um vencedor. Se você não batalhar, você não será um vencedor. Se você não ir para cima, você não será um vencedor. E o pior de tudo isso é: quem é que pode ser culpado hoje por as oportunidades que passaram? Para quem a gente pode apontar o dedo? Quem a gente pode responsabilizar? Não adianta. Você pode procurar uma série de pessoas, você pode procurar a questão social, você pode procurar a geografia que você nasceu, não importa. Só tem uma pessoa que é responsável por aquilo que deixou de ser feito na sua vida. Só existe uma pessoa que é responsável pelas oportunidades que passaram na sua história, e essa pessoa é você. Essa é uma situação que não dá para a gente apontar culpados. Não tem como responsabilizarmos outras pessoas. Então eu preciso entender que na presença ou na ausência do êxito na minha vida, o responsável por isso sou eu.
Quando nós olhamos um vencedor, ele pode até ter apoio de outras pessoas, mas essas pessoas não serão responsáveis por suas vitórias. A gente pode até ter dedicação de outras pessoas para nos ajudar, mas não serão responsáveis por nossas vitórias, até mesmo que a ausência dessas pessoas também não é responsabilidade delas o nosso fracasso. Tem muita gente que, cheio de apoio, perdeu tudo, e tem muita gente que, totalmente solitária nessa questão, se tornou um grande vencedor. Então eu preciso entender de uma maneira muito sensata que o responsável pelo sucesso ou fracasso da minha vida sou eu. E o que é a palavra preguiça? Qual que é o seu significado? É oposição ao trabalho, vadiagem. E quando a gente pensa em trabalho para a vida, a gente pensa só no trabalho que se mantém, que gera um alimento, que produz alguma coisa. Mas eu preciso também compreender que a formação desse homem também é trabalhosa. Requer esforço, requer dedicação, requer empenho. E eu posso ser uma pessoa preguiçosa para mim mesmo, que não se dedica na construção, no trabalho dessa formação, dessa pessoa que é tão importante para mim, que sou eu. Porque quando nós vamos observar as coisas, existe uma limitação até do meu amor ao próximo. Eu só posso amar o próximo quanto eu amo a mim mesmo. Não tem como eu exceder o amor ao outro se eu não tiver esse sentimento por mim. E eu posso ser uma pessoa que se opõe ao trabalho da formação da minha vida. Eu posso ser um vadio na formação da minha estrutura humana. Então não adianta, o tempo chegou, 50, 60, 70 anos, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não cheguei a lugar nenhum, eu não fiz, não construí, eu não deixo uma história, deixa eu procurar quem for o culpado por isso. Não tem, o culpado foi você, o culpado serei eu. Então eu preciso tomar cuidado com isso, porque o tempo está passando. E se você for muito atencioso com a sua vida, você vai perceber que até hoje, passado 10 anos, você tem o mesmo problema, que poderia ter sido resolvido com 3 meses, mas já são 10 anos, 15 anos, 20 anos. Está faltando dedicação, está faltando empenho. Está faltando um pouco de trabalho nisso aí. E o que é isso, pastor? Preguiça. E eu preciso trazer para a minha vida que a matéria-prima da vida é o tempo. E eu preciso tomar a consciência da sua importância. Porque não dá, irmãos, para mim ficar aí esperando as coisas acontecerem. Jesus me chamou para que eu possa fazer com que coisas aconteçam. Mas parece que eu estou sentado numa cadeira esperando milagre se manifestar. Aí você vai falar, pô, pastor, mas milagre acontece por fé. Ótimo, mas a fé sem obras é uma fé morta, nula, que não serve para nada. Então, se eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho, antes que o tempo passe e o meu resultado seja 0. Eu tenho que formar esse novo homem, eu preciso formar esse novo ser humano, eu preciso ter uma concepção nova da vida. E eu confesso para você que isso a gente não aprende, irmão, em rodas de escárnio, em rodas de rebelião, em rodas de murmuração. Eu aprendo essa formação desse novo homem com instrução divina para a minha vida, que pode ser pregada no altar, que pode ser compartilhada entre irmãos, que pode participar de um pequeno grupo, de uma célula, de um culto. É assim que eu formo esse novo homem. Eu preciso me empenhar para essas coisas, porque o tempo está passando. Você entra aqui e a primeira coisa, quanto tempo que tem que ficar aqui, pastor? E aí você vai ouvir 9 meses e você, puxa, 9 meses? Pô, tá tirando, eu não vou ficar 9 meses nesse lugar. Mas o que eu enxergo é outra coisa. Você só tem 9 meses para fazer de você uma nova pessoa. Não é tanto tempo assim. Pergunte para uma mulher grávida se 9 meses é muita coisa.
passa rapidinho e dentro dela se forma um ser humano. Então, assim, você não tem muito tempo, você tem que aproveitar o tempo que você tem. Você não pode ser um preguiçoso. Você não pode ser uma pessoa que se opõe ao trabalho que você tem que fazer. Você não pode trazer para a sua vida esse comportamento de que, vamos ver o que acontece. Não, irmão, essa é a hora de acontecer. Esse é o momento da tua vida virar. É nessa hora que Deus chamou você. Escute, você fica buscando tanto. Deus abriu uma porta. Você percebeu que Deus abriu uma porta para você chegar aqui? Porque tanto valor as portas se abrirem, sendo que você não está valorizando a porta que Deus abriu para esse momento da sua vida. Então o preguiçoso é uma pessoa frustrada, que não pode responsabilizar ninguém, que não vai conseguir encontrar culpados pelo seu fracasso. O único culpado pelo fracasso do preguiçoso é ele mesmo. E eu quero mostrar para você quem é essa pessoa. Hoje, nessa manhã, nós vamos desmascarar o preguiçoso, amém ou não? Amém. Antes eu quero ler uma frase para você do Dalai Lama, e ele escreve da seguinte maneira: só existem 2 dias do ano em que nada pode ser feito. De 365 dias do ano, só existem 2 em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, acreditar, se empenhar, se dedicar, trabalhar para que você possa ter uma vida abençoada. Não adianta, o ontem e o amanhã ainda vai vir. Mas hoje você tem a oportunidade de transformar a sua vida. Deus te deu hoje para você ser uma pessoa abençoada. Hoje você levantou com a chance de se transformar num novo homem para a glória de Deus. Provérbios capítulo 6, verso de número 6 em diante. Nós lemos aqui e ele começa a bater com a formiga: seu preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. A primeira característica que eu compartilho com você do preguiçoso é a falta de iniciativa. O preguiçoso não tem aptidão de iniciar processos em sua vida. E aí a gente observa para o texto que está escrito e a gente percebe que o preguiçoso ele nunca começa nada. E sinto muito dizer isso, irmãos, mas até mesmo o seu processo de embarque nesse tratamento não surgiu a partir de você. Você foi empurrado para cá, te colocaram aqui. Percebeu que você foi jogado para esse momento? Ou tem uma oportunidade, eu vou te levar para um lugar, vai, vou, você vai. Poxa, são pouquíssimos os que eu preciso mudar na minha vida, dar um novo rumo para a minha vida. Eu preciso ser transformado. A maioria está aqui porque a iniciativa partiu de outra pessoa. E aí ele prossegue continuamente deixando as coisas sempre para depois. Depois eu vejo, depois eu faço, depois eu busco, depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu ligo, depois eu aprendo, depois eu trabalho, depois eu levo o currículo, depois eu peço perdão, depois eu peço desculpas, depois eu limpo o quarto, depois eu vou para a igreja, depois eu participo do culto, depois eu obedeço, depois eu dou um jeito na minha vida. E aí a gente olha para a primeira característica de um preguiçoso, é falta de iniciativa. Sempre está protelando, deixando para depois, postergando as coisas. E o que me chama a atenção disso é, as oportunidades estão passando. Trazendo para o nosso contexto, recuperação e transformação de vida, vamos ser sinceros, você foi internado há 10 anos atrás e deixou para se recuperar depois. O quanto você perdeu, o quanto a tua família chorou, quanto teus pais sofreram, seu casamento que você perdeu, seu trabalho que você perdeu, as oportunidades foram passando e você deixando para depois.
Não é hora, irmão, de deixar com que outras pessoas tenham iniciativa pela gente. Esse é o momento de eu dar partida em uma nova história da minha vida. Eu não posso deixar essa questão de transformação, de recuperação, de mudança de vida, de reconciliação para depois. Às vezes eu recebo vocês aqui, você teve um problema doméstico, familiar, né, uma intriga dentro de casa, e aí já ligou para sua família? Não, pastor, eu vou ligar. E aí já gravou um versículo hoje? Não, pastor, eu vou gravar. Já orou hoje? Não, pastor, eu ainda não, eu vou orar. Sempre depois. Por que depois? Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Por que deixar para mudar, irmão, daqui a 5 anos, sendo que você pode ser transformado nesse momento? Para que deixar para uma próxima internação, para um próximo tratamento, para um próximo culto, sendo que Deus está presente aqui, te dando todas as ferramentas para a tua vida mudar nesse tempo? Tenha iniciativa, seja predisposto, vai para cima, porque depois não vai adiantar você falar, foi a casa, foi o pastor, foi a comida, foi a cama. Não vai ter culpados, irmão, para o teu fracasso. Ter a chance de mudar a vida e não mudá-la é carimbar, irmão, o certificado de fracassado porque quero. Deus me chamou para ser um vencedor, mas eu escolhi perder. A minha família me ajudou a ser um vencedor, mas eu escolhi perder. Fui parar em um lugar que forma um vencedor, mas eu escolhi perder. Não! Esse não pode ser o seu testemunho. Porque tem muita gente que sem o apoio de ninguém é um vencedor hoje, que numa condição muito pior que a sua, é um vencedor hoje. Então tenha iniciativa. Vai para cima. Mude a sua história. Repreenda esse mal chamado preguiça na tua vida. Coloque por terra isso que tem paralisado, irmão, o sentimento de prazer da vida. Você perdeu o gosto da vida, você perdeu o tesão pela vida, irmão, por causa desse sentimento chamado preguiça que acomodou você nessa situação. Uma pessoa preguiçosa não é uma pessoa que vive bem. Ela está sempre sendo movida pelas circunstâncias. Sempre existe alguém que está fazendo alguma coisa por ela. Tem pessoas que não são capazes de levantar da cama para poder se alimentar, irmão. Quer uma bolacha? Quero, traz uma aí para mim. Desculpa. Tem gente que prefere jogar uma roupa suja fora do que lavá-la. Isso é triste. Porque uma pessoa sem iniciativa é alguém que está deixando as oportunidades passarem. Tenha iniciativa e vença. Tenha iniciativa e conquista. Sun Tzu é um filósofo chinês general. Ele é autor do livro Arte da Guerra. E ele diz: as oportunidades se multiplicam à medida que são agarradas. Você pode repetir essa frase? Mais uma vez. Às vezes você fica reclamando da falta de oportunidade que surge para você, mas eu pergunto, o que você fez com a oportunidade que surgiu ontem? Às vezes você fala da porta que não se abre para você, mas o que você está fazendo dentro da porta que foi aberta primeiro? Às vezes você fica esperando, eu preciso de um trabalho, mas o lugar que você se encontra tem a possibilidade de trabalhar? Por que não serve para você trabalhar nesse tempo? Por que no lugar que você se encontra você não pode fazer nada? Por que você tem que ficar esperando as coisas acontecer na sua vida? Irmão, eu sinto muito, Deus faz milagre, mas Deus não faz milagre na vida de qualquer um.
Deus transforma a história, sim, mas Deus não transforma a história de gente preguiçosa, que tem a bênção diante dela, mas não se esforça para alcançar. Aqueles que resolvem deixar o tempo passar, quando decidem fazer algo, já é tarde demais. Aqueles que jogam as oportunidades fora, quando decide fazer alguma coisa, já é tarde demais. E eu confesso para você que se tem uma coisa que maltrata a nossa vida, é quando a gente olha e percebe, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de eu salvar meu emprego, não dá mais tempo de eu salvar meu casamento. Não dá mais tempo de eu ser o melhor filho para o meu pai. Não dá mais tempo de eu alegrar o coração da minha mãe. Não dá mais tempo de eu dançar o aniversário de 15 anos da minha filha. Não dá mais tempo de eu ir na formatura do meu filho. Não dá mais tempo, perdi. Joguei a chance fora, não me esforcei. O tempo passou. E se tem uma coisa que Deus quer livrar homens aqui hoje nessa manhã, é desse sentimento, puxa, agora já não dá para mim fazer mais nada. E agora eu perdi, não dá mais para voltar, não dá para pedir perdão, não dá para pedir mais uma chance, eu esgotei todas. Faltou iniciativa, faltou empenho, faltou dedicação, faltou trabalho. Se encostou, se escorou, ficou esperando as coisas acontecer. Parece que quem tem obrigação são os outros. Deixa eu te falar uma coisa, quem tem obrigação é você. Quem tem que mudar de vida é você. Quem tem que aproveitar a chance da mudança é você. Essa é a sua hora, esse é o seu momento, essa é a sua vez. Você pode ter entrado aqui dentro desse lugar como fracassado, mas Deus tem te dado palavra, Deus tem aberto o caminho para você se tornar um vencedor. Segunda característica do preguiçoso, ele é inconsequente. Abra sua Bíblia em Provérbios 12. Provérbios 12, verso de número 27. Nós vamos ler até a vírgula, amém? Amém ou não? Amém. Então vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Característica de uma pessoa preguiçosa, ela nunca termina nada. Caçou, mas não assou. Ele caça o animal, mas não se dedica ao preparo. Quando uma pessoa sai para caçar, qual que é o objetivo de uma caça? É o saborear, é o se alimentar, é o degustar da presa que ele conquistou. Mas ele até entrou na selva, mas ele não conseguiu se dedicar ao preparo daquilo que ele foi atrás. E Provérbios está dizendo aqui que ele até se esforça para caçar, mas ele não vai saborear a sua vitória. Não é só ficar aqui 9 meses. Tem que ter empenho, tem que ter dedicação, tem que ter esforço. Você precisa chegar ao final do propósito. E o final do propósito não é tempo que passa aqui. O final do propósito é a transformação do homem que entrou. Aquele que entrou não pode sair. Aquele que chegou não pode sair. Aquele que pisou aqui dentro não pode sair da mesma maneira. Entrou mentindo, mas precisa sair falando a verdade. Entrou prostituindo, mas precisa sair daqui fiel. Entrou caído, mas precisa sair daqui de pé. Entrou vazio, mas precisa sair daqui cheio do Espírito Santo. O preguiçoso não conclui propósitos. E o que me deixa triste é a caça apodrece antes mesmo dele sentir o gosto.
Não deixe apodrecer as oportunidades que Deus está te dando. Não deixe o tempo passar e você não saborear as bênçãos que Deus está colocando nas tuas mãos. Saiba que a tua falta de esforço trará sim consequências para a tua vida. O apóstolo Paulo escreve: Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Quem planta preguiça, colhe fracasso. Quem planta preguiça, colhe vergonha. Quem planta preguiça, colhe decepção. Mas aqueles que se esforçam, esses alcançarão a vitória. Terceira característica de um preguiçoso é uma pessoa cheia de desculpas esfarrapadas. Provérbios 22, abra sua Bíblia. Você conhece alguém que é bom de desculpas? Hã? Você conhece alguém que é bom de desculpas? Esse é o tipo de pessoa que sempre acha boas razões para justificar as suas preguiças. Provérbios 22, 13 diz assim: o preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Olha o que o preguiçoso fala: eu não vou sair porque tem um leão lá. Você não sai, mas outro sai. Olha o que o preguiçoso diz: eu não vou sair porque tem perigo lá fora. Você não enfrenta, mas outro enfrenta. O preguiçoso nunca consegue fazer, Paulo. Ele sempre tem uma boa palavra na ponta da língua. Não, sabe como é que é? Tem uma dificuldade lá fora. Eu não vou fazer isso. Só que enquanto o preguiçoso não está fazendo, tem outras pessoas que estão. Olha o exemplo de Davi. Quando ele vai enfrentar o gigante, porque tem pessoas, Cleito, que não tem coragem de enfrentar o gigante, vão falar para ele: que isso, moço? Você vai enfrentar esse mal? Vou sim. Por que você vai enfrentar esse mal? Porque lá atrás eu já matava leão. Lá atrás eu já arrebatava a ovelha da boca do urso. O que é, pastor? Esse Davi que enfrenta o gigante é alguém que não perdeu a oportunidade lá fora, porque ele tinha uma boa desculpa para dar. Essa ovelha já era, perdeu, o leão levou embora, não. Mas aquele que vence, ele se dedica a enfrentar os desafios. O preguiçoso se acomoda, o preguiçoso se encosta, dá uma desculpa, cria um argumento. Mas o vencedor não, ele vai para cima, ele enfrenta o desafio, ele coloca a adversidade por terra. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Chega de desculpas esfarrapadas, chega de justificativas sem motivos. Provérbios 26, 18 diz da seguinte maneira: como louco que lança fogos e flechas, assim aquele que engana o seu próximo e diz: eu fiz isso de brincadeira. Preguiçoso é alguém que brinca com a vida, com as oportunidades que tem. É uma pessoa louca que se comporta de uma maneira equivocada diante das oportunidades que Deus dá. Pessoas que se esforçam: não, mas sabe o que é? Eu não levei tão a sério assim, eu não me dediquei tanto assim, eu não me esforcei tanto assim. Mas Deus está falando para alguém nessa manhã: a vida não é brincadeira, a vida é séria. O verso 16 diz da seguinte maneira: o preguiçoso é mais sábio aos seus olhos do que a 7 homens que sabem responder bem. Já conversou com um preguiçoso bom de desculpa? Sim ou não? Pastor fala, o que ele recebe? Pai fala, o que ele recebe? Patrão fala, o que ele recebe? Não consegue corresponder, ele está sempre dando a desculpa. Irmão, se esforça. Não, pastor, sabe o que é? Minha vida já mudou. Não, filho, procura chegar mais cedo, senão você vai perder o emprego. Não, patrão, o importante é eu cumprir meu horário. O pai, dá um conselho: filho, levanta, vamos lá, zela por esse emprego. Ele: não, pai, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. Ele está dizendo: tem um leão lá fora, eu não vou enfrentar, não vou lutar, não vou me dedicar, não vou me esforçar, não vou fazer. Tem 7 pessoas sábias que estão dando um conselho,
mas ele se considera mais inteligente do que todos eles. Aonde você vai chegar com desculpas? O que você vai fazer da sua vida criando argumentos? Quem você vai se tornar diante dessa vida que você escolheu ter de rejeitar oportunidades e o pior, ser mais inteligente do que aqueles que estão propondo a você uma mudança na sua vida? Preguiçoso é alguém que certamente não faz, não tem e não é uma grande pessoa. O preguiçoso não é um ser anormal, mas é alguém que usou desculpa demais. O preguiçoso não é um ser anormal, mas é alguém que criou recusas demais. O preguiçoso não é um ser anormal, mas é alguém que sempre adiou demais. Se você quer vencer, não é tempo de desculpas. Se você quer vencer, não é hora de adiar. Se você quer vencer, não é hora de recusar. Tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça. É matando um leão que aparece um gigante. E é derrubando um gigante que eu me caso com a princesa. Vou repetir isso aqui. É matando um leão que eu tenho coragem para enfrentar um gigante. E é enfrentando o gigante que eu ganho a bênção do rei para casar com a princesa. Foi isso a proposta que Davi recebeu. Essas são as características de um preguiçoso. Preguiçoso se comporta dessa maneira. Preguiçoso é alguém que é inconsequente, é alguém que tem desculpa esfarrapada. Preguiçoso é alguém que não tem iniciativa. E esse é o nosso retrato. A gente chegou onde chegou por falta de iniciativa. Se tornou o que se tornou por ser inconsequente. A situação ficou grave, como ficou grave, a ponto de precisar de uma reclusão, de um tratamento, porque sempre teve uma desculpa. Olha a sua desculpa, eu paro quando eu quero, não sou viciado. Que isso? Está tranquilo, você não vê? Todo mundo curte aí um pouquinho. Por que eu preciso de internação? Sempre protelou, sempre deixou para depois, nunca considerou grave a tua situação, nunca considerou se empenhar demais. Esse é o nosso retrato. E aí eu preciso sarar isso na minha vida, amém ou não? Amém. Você precisa mudar ou vai continuar assim? Pergunte para duas pessoas, vai mudar ou vai continuar assim, irmão? Pergunta para Paulo. Isso, abre a boca, Paulo, isso, pergunta. Pergunta, vai mudar, irmão, ou vai continuar assim? Vai mudar ou vai continuar assim? Vai transformar ou vai continuar assim? Chegou a hora da tua vitória ou vai continuar assim? Você vai ser um vencedor ou vai continuar assim? Você vai enfrentar os desafios que estão diante de você ou vai continuar assim? Chega, irmão, de contar história triste. É hora de começar a construir a maior história da tua vida, ô glória. É hora de aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, aleluia. É hora de se tornar uma pessoa de iniciativa, que começa a entender, irmão, que o bem plantado vai gerar bênção amanhã. Se o mal trouxe consequências para a minha vida, o esforço, o bom trabalho, a dedicação também trará. Não é hora de ter desculpas. É hora de ter palavras de motivação. Algumas atitudes que vão acertar a minha vida. Eu preciso de atitudes novas para mudar a minha vida. Primeira delas, Provérbios 6,6. Abra lá comigo. Atitudes para acertar a minha vida. Verso de número 6 diz assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Pastor, como que eu faço para mudar a minha vida?
Pastor, como que eu faço para sair dessa situação? Haroldo, eu quero ser um vencedor, eu estou cansado de fracasso. Primeira atitude, eu preciso buscar bons exemplos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: vá ter com alguém. Procure alguém, observe os seus caminhos. Aprenda com pessoas. Tenha exemplos para a sua vida. Olha só o comportamento da formiga. A formiga é um ser que trabalha duro. A formiga trabalha pesado. A Bíblia mostra aqui que a formiga não tem comandante. Não tem alguém que dá ordem, alguém que tem iniciativa própria. Consegue trabalhar em equipe. Consegue se unir para ajudar um ao outro. E aí a Bíblia está pegando alguém fracassado e está falando, vai ter o exemplo da formiga, vai buscar o conselho da formiga, olhe a vida de alguém que está vencendo e se aproxime dessa pessoa. Não é hora de se aproximar de gente encostada, não é hora de se aproximar de derrotado, porque eu vou trazer esse comportamento para a minha vida. A palavra está dizendo, olha, por favor, vai ter com a formiga, vai buscar um bom exemplo, ande com uma pessoa boa. Procure alguém que tenha o gosto da vitória na boca, irmão, que saboreia, irmão, a vitória, que sabe aonde quer chegar. Pare de andar com maus exemplos. Pare de andar com gente que não quer vencer. Para de andar com gente que não quer chegar. Para de andar com gente que está feliz com o fracasso. Olha só, formiga é um ser desprezado por muitos. E a Bíblia está falando, olha para ela e aprenda. Olha para ela e seja sábio. E por que, pastor, que eu vou aprender com a formiga? A formiga é alguém que trabalha e armazena. Para que o trabalho serve? O trabalho serve para acumular. Ah, pastor, mas não desfruta? Claro que desfruta. Por que, pastor, que eu preciso olhar para a formiga? Por causa da segunda atitude, organize a sua agenda. A primeira atitude é busque bons exemplos. A segunda, organize a sua agenda. Preste atenção, olha o que o texto diz. Vá ter com a formiga preguiçoso, observe os caminhos dela. Não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. Então a gente sabe que o verão é o tempo do trabalho. Por quê? Porque vai chegar um momento em que eu não posso trabalhar. Então eu trabalho para depois desfrutar. Aleluia. Organize a sua agenda. Em uma época de mudanças tão rápidas, a nossa defesa é a tentativa de antecipar o amanhã e preparar o nosso futuro. Eu não posso fazer nada amanhã, hoje, mas eu posso fazer hoje alguma coisa para que o meu amanhã seja abençoado. O teu esforço aqui dentro desse lugar vai valer a pena. A tua dedicação aqui dentro desse lugar vai transformar a sua vida. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui hoje, nessa manhã. Talvez você está pensando que não vai trazer resultado nenhum o teu esforço e a sua dedicação, mas Deus está dizendo, organize a sua agenda, entenda qual é o tempo da tua vida. Você não está aqui para brincar, irmão, você não está aqui para ficar perdendo tempo, jogando oportunidade fora. Deus te deu a chance de trabalhar hoje, para que o teu amanhã seja um amanhã de bênção e de vitória. Olha só, a formiga, ela entende que não, a hora de eu trabalhar é agora, porque vai chegar um momento que eu vou desfrutar do resultado do meu trabalho. Você está trabalhando aqui dentro hoje? Você está construindo um novo homem aqui dentro hoje? Você está matando a sua carne aqui dentro agora?
Você está buscando a presença de Deus nesse momento? Oh, pastor, estou com saudade de casa. Pastor, eu não aguento ficar longe dos meus filhos. Pastor, eu preciso trabalhar. Ei, enquanto você trabalha na formação desse homem, enquanto é verão, vai chegar o dia que você vai estar dentro de casa e a tua família vai desfrutar de um homem transformado. Vai chegar um dia que você vai estar novamente no teu trabalho e a tua empresa vai desfrutar de um bom funcionário. Ah, Deus está aqui nessa manhã. Oh, glória! Você está trabalhando hoje, mas vai desfrutar amanhã para a glória de Deus. Entenda o tempo da vida. Organize a tua agenda. Não dá para brincar diante de algo tão sério que você está enfrentando, irmão. Não é hora de oba-oba. Oba-oba vem depois, com tua mulher e os teus filhos. Ah, oh glória. Ah, irmão, a televisão é tão importante nesse lugar. Cuidado para você não assistir muita televisão aqui dentro e não conseguir ir no cinema lá fora. Aleluia. Aleluia. Oh, preguiçoso, organiza a tua agenda. Entenda o tempo da tua vida. Está achando que semear essa nova cultura de um homem semelhante a Cristo não vai trazer resultado para você? Deus quer te abençoar, irmão. Trabalhe duro para isso, para ser uma pessoa abençoada. Você está tendo a chance hoje de preparar um futuro melhor em Cristo Jesus. Você está trabalhando hoje para ser um marido melhor. Esse foi pedido de muita gente aqui de manhã. Você está trabalhando hoje para ser um pai melhor. Esse foi seu pedido na oração aqui de manhã. Você está trabalhando para isso, então se dedica. Não se oponha a esse trabalho. Vai em frente, Deus é contigo. Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar. Eu quero hoje dizer para alguém que o teu trabalho nesse tempo, daqui a 10 anos, vai ser motivo de alegria nos teus lábios. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Daqui 10 anos você vai estar colhendo fruto da semente plantada hoje. Daqui 10 anos a tua família vai estar colhendo fruto da semente plantada hoje. Aquele que anda levando a preciosa semente chorando, ele um dia vai voltar com seus frutos de alegria. Aleluia! Aleluia! Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado e pergunta: como é que está a sua agenda? Está trabalhando ou está brincando? Pergunta para ele: como é que está a sua agenda? Está orando ou está brincando? Está orando ou está assistindo filme? Está orando ou está jogando bola? Está orando ou está fazendo academia? Ei, todas essas coisas são permitidas, mas agora é tempo de trabalho, é formação de um novo homem. Deus quer fazer um homem de Deus surgir a partir de você. As bênçãos vão chegar depois na tua vida. Terceira atitude para consertar a minha vida: estabelecer alvos. Estabelecer alvos. Vou repetir mais uma vez: estabelecer alvos. Qual é o seu alvo? Talvez o maior inimigo da vida seja a falta de propósito. Os alvos são motivadores e planejar é fundamental. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A formiga, ela vai sobreviver no inverno? Sim ou não? Por quê? Por causa do planejamento que ela fez no verão.
A gente pensa que não, mas a formiga está trabalhando no verão pela sua sobrevivência. E ela vai conseguir superar o período de crise por causa do planejamento de vida que ela fez. Às vezes nós estamos aqui todos os dias ensinando para você que a sua saída daqui não vai ser um mar de rosa. As tentações, as propostas, os laços serão os mesmos. Mas tem gente que está achando que vai ter um tapete vermelho estendido para você. Oh, aleluia, o vencedor chegou, né? Muita gente ainda te olhará como um ex-drogado, um ex-dependente. Vamos ver até onde ele vai. Estava conversando com uma pessoa aqui pouco tempo atrás, que ele falou que o patrão dele elogiava muito ele. Nossa, sensacional, mas tem um probleminha. Sensacional, mas tem um probleminha. Trabalha pra caramba, mas tem um probleminha. O que é isso? A pessoa mudou, mas tinha alguém que não enxergou a mudança, e aí sempre lançava uma crítica. E passar pelas críticas é sobrevivência. Não dá para sair daqui pensando que tudo vai dar certo. Nós estamos aí para enfrentar desafios, lutas, problemas, situações adversas. Só que eu não tenho um alvo, eu não tenho uma agenda. Eu não tenho um objetivo, eu não tenho um propósito. E aí, você vai sair? Se for para acontecer, vai acontecer. A vida não é assim, você está tendo a chance de planejar. Deixa eu ser mais claro para você. Você decidiu entregar a tua vida para Jesus, irmão. Aquele que tem um propósito para você, você decidiu entregar a tua vida na mão dele. Então, ele tem condições de revelar para você o que é para você fazer. Dá para você planejar aqui dentro o que é para você ser lá fora. Não é só ter vontade, é ter alvo. Tem pessoa que tem vontade, mas não tem propósito. Eu confesso para você uma coisa, a força de vontade, irmão, eu acho que nunca levou ninguém a lugar nenhum, mas um propósito sempre fez as pessoas vencerem os seus desafios. Abra sua Bíblia comigo para a gente encerrar. Em Lucas. Depois de Marcos, antes de João, Lucas. Capítulo 14. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Lucas 14, verso de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, a pretensão está aí, eu tenho um desejo, eu tenho um propósito, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos virem a zombar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Olha para mim. Eu confesso para você que você está diante do maior projeto de toda a sua história. Esse projeto é você. E às vezes, para embarcar nessa fase de mudança, de transformação, você vem empurrado. Você não calculou. Tem tempo, esforço, saudade, dedicação. Quantas negações você tem que manifestar para você permanecer. E agora Jesus está mostrando a importância de um propósito. Porque um propósito não se inicia sem cálculo. Eu quero frisar a palavra que Jesus diz, que ele escreve da seguinte maneira: qual de vocês, pretendendo construir uma torre? Irmão, não é uma simples obra, é uma torre.
Não é um trabalho qualquer, é algo grande. Não é o que qualquer um faz, é diferenciado o seu projeto. Você não está fazendo qualquer coisa. Você não está construindo, irmão, um homem qualquer. Você não está se preparando aqui para sair daqui e ser vulgar, mentiroso, ganancioso, profano, prostituto, não. É uma grande obra que você está se envolvendo. É a formação de um homem que está acima da média, irmão. Com muito respeito, já usaram até essa frase de maneira pejorativa, mas eu queria dizer para você que o homem de Deus é uma pessoa assim diferente da média do mundo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele ama mais, trabalha mais, ele é mais bondoso, generoso, mais amigo, ele intercede mais em favor das outras pessoas. Você está se envolvendo num projeto desse, eu vou ser diferente. Deus vai me usar para chamar a atenção do mundo que aquele que serve a Ele tem uma vida abençoada. É bíblico isso, a diferença entre o que serve e o que não serve será nítida. Só que Jesus está falando, você calculou isso daí? Você percebeu o quanto vai ter que ter de esforço da tua parte? Parou para pensar que a iniciativa tem que ser sua? Tem que partir de você? Pode até ter apoio, pode não ter apoio, mas se não tiver a sua iniciativa, se você quer construir um grande homem, coloca no teu projeto iniciativa. Se você quer ser essa nova pessoa, desperte dentro de você esse leão, cara, que é capaz de superar os desafios, de sair para caçar e voltar com a sua presa. Chega de fracasso e de vergonha. Você quer colocar algo a mais no seu projeto? Ei, coloque palavras, irmão, de motivação, não de desculpas. É difícil, mas eu posso. Leva tempo, mas eu suporto. Não é fácil, mas eu consigo. Ah, mas muitas pessoas não conseguiram. Mas eu não sou muitas pessoas, eu sou diferente. Eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Eu tenho um projeto de Deus para que eu possa fazer. Tem algo que Deus entregou na minha mão, a oportunidade de restaurar, de restituir, de transformar. Você está entendendo que eu estou pregando para homens que não serão mais os mesmos, mas para homens que serão grandes homens. Você está constantemente dizendo, não, eu vou ser outro, eu já sou outro, não, eu não tenho mais vontade, não, eu estou de pé. Preste atenção no que Jesus está falando, quem é a pessoa que se propõe a um projeto desse e não faz o cálculo para ver quanto custa? Porque no final do projeto ela quer sucesso, não vergonha. Porque se quando acabar a torre ela estiver lá em cima, todo mundo aplaude. Mas se a torre ficar pela metade, ou se depois ela cair, vai aparecer um monte de gente para zombar. E se tem uma coisa, irmão, que o preguiçoso precisa parar, é de aceitar a zombaria dos outros. Você não nasceu para ser uma vergonha. Você nasceu para ser um vencedor. Você não vive para as pessoas rirem de você. Você vive para ser exemplo para as outras pessoas. Deus está falando contigo hoje, nessa manhã, que a tua iniciativa vai valer a pena. E aquilo que você tem plantado hoje vai trazer consequências abençoadoras para você e para a sua família. É hora de se esforçar, de se dedicar, de trabalhar. Você pode pegar na mão desse irmão que está do teu lado e dizer para ele, teu esforço vai valer a pena. Teu trabalho vai valer a pena. A tua dedicação vai valer a pena. Não é hora de desculpas, diga para ele em nome de Jesus. É hora de palavra profética. Você não está cansado, você está renovado, você não está caído, você está de pé. Você não é um fracassado, você é um vencedor. Você não tem jeito não, você tem jeito sim. Quem foi que disse que você não pode? Você pode. Quem disse que você não consegue? Você consegue. Você está no lugar certo, na hora certa. Organiza a tua agenda. Eu profetizo sobre a tua vida que você ainda será exemplo. Pega essa
palavra em nome de Jesus. Levanta a tua mão para a glória de Deus. Você será exemplo da mesma maneira que essa palavra está dizendo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Amanhã vai ter uma mãe dizendo, vai ter com o Luiz. Amanhã vai ter uma esposa dizendo, vai ter com o André. Amanhã vai ter um pai dizendo, vai procurar o Joaninho. Vai sentar com ele, ó a vida que ele tem, ó como ele foi transformado, ó como ele é outra pessoa. Alguém pode levantar as mãos, abrir a boca e adorar o nome de Jesus. Você será um exemplo. Você vai ser uma bênção. Você será um homem transformado. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Nessa manhã eu não quero orar por você. Nessa manhã eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. A oração é parte fundamental desse trabalho. E é orando que eu vou chegar onde Deus tem me prometido. Pastor, pelo que eu vou orar? Eu vou orar pelos meus propósitos de vida nessa manhã. Eu vou orar por aquilo que eu quero chegar. Eu vou orar por aquilo que eu quero ter. Eu vou orar pela pessoa que eu quero ser. Eu convido você, irmãos, a por favor se colocar de pé no seu lugar. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado. E você começar a falar com Deus. Pouco esforço, pouco resultado. Muito esforço, resultados abundantes. Eu tive um pastor que falava para mim, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Trabalha na tua vida, trabalha. Trabalha na tua vida nesse momento, agora. Seu projeto chamado família. Seu projeto chamado trabalho. Oh, glória. Tenha coragem de abrir tua boca nessa manhã, pelo menos. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Porque eu sei, Deus, que o Senhor está levantando um povo forte, que não terá nos lábios desculpas, mas terá nos lábios louvores, glórias e aleluia para entregar a Ti. Ó Deus, o Senhor está formando uma geração de homens que tomaram iniciativa da mudança, da transformação, da restauração de suas vidas. O Senhor está levantando homens que entenderam as consequências daquele que te teme. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Dá força, Senhor, a esse homem. Dá estratégia, Deus, para esse projeto. Repreenda, Senhor amado, esse mal chamado preguiça. Renova a vida do teu filho agora. 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 Agora, meu Pai, agora. Renova as forças dele agora. Entregue uma revelação para ele agora.
Da mesma forma que o Senhor mostrou para Moisés, que Moisés tinha algo grande a fazer. Abre a visão agora, Senhor, desse homem, para ele enxergar que tem algo grande para ele realizar. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te exaltamos, ó Deus, porque nós sabemos que o trabalho do verão resultará, Senhor, na nossa sobrevivência no inverno. Labadaia, suribicana, labaraço, no mundo que deva labarabaxéria. Seja renovado nessa manhã. Receba fortalecimento através do Espírito Santo de Deus. Você vai chegar nessa família que você enxerga aí agora. Você vai sentar nessa mesa que você enxerga aí agora. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Oh, Deus está dizendo para alguém: só caminhe atrás de mim. Eu vou diante de você abrindo os caminhos. Se levante e caminhe. Tome a tua cama e ande. Oh, aleluia. A torre vai ficar de pé, diz o Senhor. A torre vai ser erguida, diz o Senhor. O projeto vai ser concluído, diz o Senhor. E diz mais ainda Deus: não vai cair, vai sobreviver, vai permanecer. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o nome de Jesus nessa manhã. Vamos engrandecer o nome de Deus com um hino. Alguém aqui tem motivo para louvar a Deus? Eu quero ouvir o brado de glória. Alguém aqui tem motivo para louvar a Deus? Só aquele que é vencedor, joga a tua mão para o alto e diga glória a